Chateados, mas não surpresos, né? Infelizmente, o Manchester United foi derrotado pelo Arsenal 2-0 no Emirates pela Premier League. Vamos falar mais sobre isso. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e vamos falar mais sobre esse jogo aí, esse 2-0 para o Arsenal em cima do Manchester United. E cara, 2 gols de bola parada, 2 gols de escanteio, é inacreditável, mano. E vamos começar pelo começo, vamos falar sobre a escalação de Ruben Amorim, que hoje colocou o Manchester United em campo com o Onana no gol. 3 zagueiros hoje foram Mazraoui, Maguire e De Ligt, lembrando que o Lisandro Martinez era desfalque para esse jogo por acúmulo de cartão amarelo. No meio-campo, a gente teve na ala direita o Dalot, ali um pouco mais como volante, né? Os dois meio-campistas, digamos assim, eram o Ugarte e o Bruno Fernandes. E na ala esquerda, a gente tinha o Tyrell Malacia, uma das grandes novidades para esse jogo, né? Uma das surpresas que o Ruben Amorim apontou aí para essa escalação. Um pouco mais adiantado ali no meio de campo, a gente teve o Mason Mount e o Alejandro Garnacho, e o nosso centroavante foi o Rasmus Højlund. E falando dessa escalação, sinceramente não gostei. Para mim foi o grande erro do Ruben Amorim até hoje no Manchester United, foi essa escalação de hoje, principalmente por 2 pontos. O primeiro ponto, o Bruno Fernandes jogando um pouco mais recuado, ali como um segundo volante. Não gosto, eu acho que o Manchester United sofre muito quando o Bruno Fernandes joga mais recuado, sofre tanto defensivamente porque o Bruno Fernandes, apesar dele ajudar o time marcando, ele sabe jogar desta forma, para mim não é o nosso melhor marcador, então acaba deixando espaço ali pelo meio de campo. E também ofensivamente, porque, bom, é o nosso principal armador, é o cara que centraliza nossas jogadas pelo meio de campo. Não tem como ele jogar tão longe assim do gol. Então, para mim, é um erro o Bruno Fernandes jogar um pouco mais recuado nesse meio de campo, apesar dele saber fazer essa função, para mim não é o melhor papel que ele pode desempenhar. Já o outro ponto é a ausência do Amad Diallo. É o nosso melhor jogador na temporada, ali ele, o Onana, o Mazraoui são os melhores. Esses caras têm que estar em campo. Eles têm que jogar. Salvo por questões físicas, não existe outra possibilidade senão a gente escalar Onana no gol, Mazraoui, Amad Diallo e também o Bruno Fernandes, que a gente sabe que é o nosso líder técnico ali. Esses caras, eles precisam estar em campo, então para mim não tem justificativa o Amad Diallo não jogar nessa partida. Mas bem, eu gostando ou não, foi essa a escalação que o Ruben Amorim colocou o Manchester United hoje em campo e não dá pra gente dizer que deu de todo errado. Apesar de eu achar que foi um risco a gente novamente jogar com o Malacia na ala esquerda, porque na partida contra o Bodo Glimt o Malacia não foi bem. Apesar de eu achar que o Bruno Fernandes não deveria jogar como segundo volante, porque a gente acaba ficando muito fragilizado na posição. Não foi um problema defensivo para o time o Bruno estar um pouco mais ali atrás. O Dalot jogar também na ala esquerda no lugar do Amad Diallo também não foi um problema defensivamente falando. Então, assim, pensando na defesa do time, o time se comportou bem. O time estava bem posicionado, o time não sofreu tanto assim como poderia ter sofrido contra esse Arsenal. Esse time do Arsenal que a gente sabe que é muito intenso, que é de um trabalho muito mais longo, que sabe o que faz, jogando dentro de casa. Então eu acho que o time até que se comportou bem, defensivamente falando e falando também em bola rolando. Porque em bola parada, meu Deus, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Já ofensivamente, o Manchester United não funcionou. Isso é um fato. O Manchester United teve pouquíssimas chances e olha que não foram pouquíssimas, foram pouquíssimas. Porque foi quase nenhuma a chance que o Manchester United teve para fazer gol nessa partida. No primeiro tempo, por exemplo, a primeira chance que o Manchester United foi ter já foi com mais de 40 minutos, salvo engano, 42 minutos, que o Diogo Dalot acabou chutando uma bola ali de uma bola sobrada, de uma bola parada do Manchester United, a bola sobra e o Diogo Dalot acaba chutando e a bola passa até perto do gol. Mas enfim, foi essa a grande chance que o Manchester United teve no primeiro tempo do jogo, já depois dos 40 minutos, e isso é muito pouco para um time que estava até se comportando bem defensivamente, mas na hora de criar jogadas, na hora de tentar fazer gols, estava sofrendo bastante. E bom, aí entra aquilo que eu falei, o Bruno Fernandes jogando longe do gol não ajuda, e a gente não ter o Amad Diallo, que é o nosso jogador mais perigoso, aí é que não ajuda mesmo. Então assim, eu acho que ficou devendo o time, mas ficou devendo muita coisa. A realidade é essa. Assim, foi a principal crítica que a gente tem para fazer desse jogo é essa falta de poderio ofensivo do time, sobretudo no primeiro tempo, que o primeiro tempo foi praticamente só para se defender e atacar. Foi uma ou outra chance que teve, assim, mas chance perigosa mesmo, quase nenhuma, só essa do Diogo Dalot que eu citei. Para o segundo tempo, o Ruben Amorim mudou em uma posição. Ele tira o Malacia de campo e coloca o Amad Diallo. Dessa forma, o Diogo Dalot vai para a ala esquerda e o Amad Diallo joga ali na sua posição mesmo, que é na ala
direita. Mas é bem verdade que o time pouco mudou, né? As mesmas críticas que a gente teve pro primeiro tempo também serviram pro segundo tempo. Acho até que o time mostrou um pouco mais de intensidade pelo lado do Amad Diallo, né? O Amad Diallo sempre que joga, ele dá muita intensidade do time porque ele não para de correr, ele pressiona muito os jogadores adversários, inclusive nesse jogo de hoje ele acaba até um cartão amarelo ali com o Zinchenko, é por conta disso, dessa pressão que ele faz e ele rouba a bola e isso faz muito bem para o Manchester United porque causa boas chances de gols, mas enfim, foi muito pouco também a participação do Diallo, até porque o Manchester United por inteiro não estava conseguindo sair para o ataque, né? A fase ofensiva do Manchester United foi muito pobre neste jogo contra o Arsenal. E aí, bem, agora a gente vai falar sobre bola parada. Porque antes dos 10 minutos do segundo tempo, o gol do Arsenal veio de uma bola parada, uma cobrança de escanteio. Gente, a gente sabe que o Arsenal é muito perigoso em bola parada. A gente sabe que o Arsenal é muito perigoso, principalmente em cobranças de escanteio. É o time que mais fez gols em cobrança de escanteio nessa edição de Premier League. E simplesmente o Manchester United estava fazendo de tudo para tomar um gol. Porque o Arsenal, até o gol, o Arsenal já tinha cobrado no mínimo uns 8 escanteios iguais ao que gerou o primeiro gol do Arsenal no jogo. E bem, o gol do Arsenal fez muito mal para o Manchester United. Se o time até ali estava conseguindo até que se portar bem defensivamente, o time praticamente anulou o Saka durante o jogo todo. O Havertz também, a gente pouco via pegar na bola. Enfim, foi um bom jogo do Manchester United defensivamente, foi um jogo seguro. Porém, depois do gol, o time, eu acho que tentando se lançar um pouco mais para o ataque, acabou dando muito mais espaço para o Arsenal. Foi aí que o Arsenal começou a ser mais perigoso, tanto é que começou a ter um escanteio atrás do outro, né? Toda bola era um escanteio do Arsenal. Mas aí o nosso atacante Marcus Rashford, achando pouco, a gente já está sofrendo muito em escanteio, achando pouco, a gente está sofrendo muitos ataques do Arsenal que geravam escanteio para eles e as cobranças eram perigosas. O Rashford foi lá e foi dar uma embaixadinha para tirar a bola e acaba jogando a bola para mais um escanteio do Arsenal. Cara, é inacreditável. Na hora, sim, eu acho que todo torcedor do Manchester United, daqueles mais pessimistas ou mais realistas, né, não sei bem, já sabia que ia dar merda nesse momento. E foi isso que aconteceu. Escanteio cobrado e gol do Arsenal. Segundo gol do Arsenal na partida. Mais um gol de escanteio, mais um gol de bola parada. E dessa vez com requintes de crueldade, porque foi o Rashford. Foi o nosso atacante que deu o gol pros caras. E bem, pra mim não tem muito mais o que se falar desse jogo. Pra mim a escalação do time ela foi errada, já fiz essa crítica aqui, mas não acho que foi esse o grande problema do time no jogo. A gente também teve algumas mudanças no segundo tempo que não surtiram tanto efeito assim, ou quase nenhum efeito. Mas também não foi isso, sabe? Não foi isso que fez o Manchester United perder esse jogo. A gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil. Eu acho que assim, os mais otimistas torcedores do Manchester United já sabiam que ia ser um jogo difícil e não colocavam uma vitória maiúscula contra o time do Arsenal nessa partida de hoje. Mas mesmo assim o time até que foi se comportando bem defensivamente falando, era um time que mesmo dentro desse novo esquema tático que está sendo implementado, já sabia o que fazer ali em campo, então foi um time que soube fazer bem esse papel defensivo, mas na parte ofensiva ficou devendo muito, o Arsenal praticamente não teve problemas em sua defesa, porque o Manchester United quase não atacou o jogo inteiro, então acho que ficou faltando mesmo esse maior poderio ofensivo do Manchester United, né? Ficou faltando com que o time conseguisse construir mais jogadas, talvez se o Amad estivesse jogando desde o primeiro tempo poderia ajudar nisso, se o Bruno Fernandes estivesse jogando um pouco mais adiantado também pudesse ajudar nisso, enfim, são coisas que infelizmente não vai ter como a gente saber essas respostas porque não vão mais acontecer, mas foi isso que ficou faltando para o Manchester United, na minha opinião, foi a gente querer vencer mais o jogo, sabe? Querer causar mais problemas ofensivos para o Arsenal, infelizmente a gente não conseguiu, e a questão da bola parada, gente, foi um dos jogos, assim, de todos os jogos que eu já assisti na minha vida, não falando só de Manchester United, falando de todos os jogos possíveis, foi um dos jogos que eu mais vi um time sofrer com bola parada. A mesma jogada do Arsenal, cara, foram, sei lá, mais de 15 escanteios durante toda a partida e todos cobrados iguais, era uma só jogada. E o Manchester United sofreu em todas elas. As jogadas de escanteio que o Manchester United não sofria era quando o batedor do Arsenal, que normalmente era o Odegaard, acabava batendo mal. Porque em todas as outras, mesmo que ele batesse mais ou menos, o Manchester United dava um jeito de sofrer. Então, assim, a principal crítica que a gente faz é essa. O time parece que não sabia que o Arsenal era forte na bola parada.
Parece que não sabe, não fazia ideia. E só não faz ideia uma pessoa que nunca viu o Arsenal jogar, que nunca viu um jogo do Arsenal nessa temporada. Porque é uma jogada que o Arsenal faz uma atrás da outra, é jogada de bola parada. Tem várias jogadas ensaiadas e principalmente em jogada de escanteio, que é uma só jogada que os caras têm. É bem efetiva. Já vi times marcando diferente do que o Manchester United marcou hoje e que mesmo assim sofrem. Mas, pô, não existe. Não existe um time bater 15 escanteios iguais e o Manchester United sofrer em 14. Mas é isso, primeira derrota do Manchester United sob comando do Ruben Amorim. Na verdade, a primeira derrota do Manchester United desde a saída de Erik ten Hag, porque com o Rudi Van Nistelrooy ali no período de interino também o time não perdeu, agora com o Ruben Amorim também o time não perdeu, então é a primeira derrota em muito tempo do Manchester United. Enfim, contra um time difícil, um jogo que era realmente difícil, jogando fora de casa, um time que está lutando na parte de cima da tabela, que já tem um projeto, um trabalho muito mais de longo prazo, né? Já sabe, os jogadores já sabem o que fazer ali, um esquema tático que já está configurado para esse jogo do Arsenal, enfim. A gente sabe que esse é um jogo muito difícil, mas é uma derrota para um rival, uma derrota que dói, principalmente numa sequência boa que o Manchester United está tendo. E pior ainda, para frente, a sequência é mais difícil ainda. Então acaba dando assim uma colher de chá, né? Acaba sendo aí uma colher de chá, não, perdão. Acaba sendo aí um balde de água fria para o Manchester United nessa sequência de trabalho. Mas não tem muito tempo para lamentar, porque já no sábado, dia 7 de dezembro, a gente já tem mais um jogo e mais um jogo difícil contra o Nottingham Forest. O jogo dessa vez vai ser em Old Trafford. O Nottingham Forest é um time que está jogando ali na parte de cima da tabela, está fazendo um bom início de temporada, mas sinceramente, para mim não tem desculpa, o Manchester United tem que vencer esse jogo. Ele tem que vencer o Nottingham Forest. Para mim, não tem assim, mas, não. É um jogo que o Manchester United tem que chegar e tem que vencer. E, melhor ainda, tem que vencer bem, porque mostra que o time realmente mudou, que não é mais aquele time de um marasmo, um time desorganizado que estava tendo com o Erik ten Hag. Agora é um time novo, um time que quer coisas melhores. Então, esse jogo contra o Nottingham Forest, o time tem que vencer. Mas vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser essa partida, não vamos colocar o carro na frente do boi, enfim, vamos ver o que acontece até lá. Eu vou ficando por aqui, pedindo para você deixar sua opinião. O que é que você achou desse jogo? O que você achou da escalação do Ruben Amorim, das mudanças? O que você achou também dessa derrota para o Arsenal? Se era uma derrota que já era esperada, ou se era um jogo que a gente poderia ter vencido e tudo mais. Enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você faz o canal Man United BR junto com a gente. E eu também aproveito para lembrar vocês do nosso grupo VIP no WhatsApp. 24 horas falando sobre o Manchester United. Durante o jogo lá, é que o grupo não para mesmo, é o tempo todo mandando mensagem, opinião e tal, debatendo ali sobre o jogo. E eu convido vocês, é só vocês lerem esse QR Code que está na tela ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para que vocês participem do Grupo VIP Man United BR no WhatsApp. A gente também tem a nossa loja oficial, mais de 30 produtos pensados exclusivos para o torcedor do Manchester United aqui no Brasil. É camisa masculina, feminina, tem boné, tem canecas, enfim, uma variedade de produtos pensados para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil. E através da loja, você fazendo suas compras na loja, você ajuda o nosso projeto a permanecer e a crescer muito mais. Então, é um carinho que você também pode ter pelo nosso projeto. Além disso, a gente também tem o nosso clube de membros aqui no YouTube. São 3 planos diferentes, planos a partir de R$ 4,99, com alguns benefícios aí exclusivos para quem é membro aqui do canal. Os vídeos saem antecipadamente para vocês, tem conteúdo exclusivo também. Enfim, são alguns benefícios que é só você clicar no botãozinho que tem aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne um membro do nosso clube de membros Man United BR aqui no YouTube, e isso é um grande apoio que vocês podem dar para o Manchester United Brasil. Mas um outro apoio também muito importante que vocês podem dar é curtindo esse vídeo. Eu sei que é um vídeo de derrota que é chato de curtir, mas curte o meu trabalho, sei lá, enfim, curte aí, só curte. E também, claro, deixe seu comentário, como eu já pedi, porque isso ajuda muito o canal a crescer, ajuda muito a que o YouTube entregue os nossos vídeos para outros torcedores do Manchester United, e assim a gente vai criando uma comunidade muito maior e muito mais engajada aqui no nosso YouTube Man United BR. Aproveite também para seguir as nossas redes sociais, o trabalho não para por lá, o tempo todo a gente tem várias notícias, tem várias análises e vários outros conteúdos que a gente coloca lá na nossa rede social e também no nosso site manutedbr.com. Notícias lá, o site super atualizado, com muitas curiosidades também, tem lá no nosso site, é só vocês acessarem aí o manutedbr.com. Eu vou ficando por aqui e vamos ver como é que o Manchester United agora se comporta depois dessa primeira derrota do Ruben Amorim, né? Primeira derrota da era Ruben Amorim, infelizmente. Vamos ver o que acontece aí no próximo sábado contra o Nottingham Forest. Valeu, abraço!